Olá, paz de Deus, ótima tarde. Tarde de sexta-feira hoje. Sexta-feira, dia 1º de julho, né? Julho de 2022. Eu estava fazendo vídeo, já estava quase finalizando, eu perdi o vídeo. Fui pausar ele, celular que é novo e não presta. Fui ludibriado, né? Agora tem que dar um jeito de comprar outro. Esse aqui não dá pra mim não. Ah, mas eu não. Ele tem umas funções um pouco diferentes. Eu acabei me enganando ali e eu perdi o vídeo. Mas ótima tarde para todos nós, né? Que Deus abençoe. Já tá acabando a tarde, né? Acabei de sair agora aqui do cartório de imóveis. Agora vou retornando. Bem corrido os dias para mim, viu? Fiz alguns vídeos, publiquei no YouTube, mas não publiquei no site. Esse eu vou publicar no site, né? Vou editar lá porque já tá precisando. Mas sorria, né? Fique alegre aí, feliz. O maior que seja a tua necessidade, a tua prova, as tuas aflições, procura dar um sorriso, procura, né, ver coisas boas em tudo. Porque dessa forma Deus vai moldando a tua vida, vai melhorando. Ontem nós falamos bastante a respeito disso com o meu irmão mais velho. Um espírita, viu? Um espírita iluminado mesmo, né? Iluminado no sentido assim de conhecer muito. Sabe, tem muitas pessoas, principalmente no meio evangélico, acham, não, tá errado mesmo. Tá errado. Tá errado, mas ele tá no caminho que ele tá buscando, ele tá encontrando Deus ali, né? Tá encontrando, tem palavras, não é só palavras não, ele tem ações, né, cristã, né? Ações de um verdadeiro cristão, né? Ele deve ter muitos assim. Tem muitos que estão no espiritismo, no budismo, enfim, até no cristianismo, judaísmo, tá lá para ocupar espaço, né? Não tem sentimento de cristão, não tem sentimento, né, de um homem, de uma mulher de Deus, então está ocupando espaço, né? Então estava conversando com ele a respeito de muitas coisas, ficamos até tarde ontem conversando das coisas de Deus, falando dos sentimentos, falando das coisas espirituais, né? Com todo respeito, ele me respeitando o meu lado, a minha religião, eu respeitando ele também. Maravilhoso, né? Então é um mundo, você buscar uma espiritualidade, não é viver. A gente não tem que viver doutrina, a gente tem que viver sentimento, viver espiritual, viver uma espiritualidade, né? Apalpar, comer. Acho que as palavras certas nem são estas. É viver mesmo com intensidade uma vida espiritual. Vida espiritual é sentimento puro, gente, é amor. Se não tiver amor, nada a gente alcança. Vive uma fantasia, vive uma ilusão, né? Acabamos vivendo uma ilusão. O homem espiritual é um homem diferente, né? Embora é muito difícil ser espiritual o tempo todo, muito difícil, né? Se você não estiver ali realmente buscando, procurando no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua hora a hora, sabe? Se alimentar das coisas espirituais, é muito difícil você permanecer, né? Então isso é um sentimento, isso não é uma fala. Ser espiritual não é uma fala, né? É sentimento, entendeu? É sentimento que não só fica contido dentro de você, mas nossa, meu carro, levei para alinhar e já tá puxando. Ele é um sentimento que sai de dentro para fora, né? Ele não fica só lá dentro, ele exerce, ele tem um poder, né? É um sentimento que necessita fazer, as coisas precisam acontecer dentro desse sentimento, né? Muito maravilhoso. Sem falar as coisas, você está num determinado lugar, num ambiente, você sente as vibrações, né, negativas e positivas daquele lugar.
você sempre se alita em Deus, né? Eu fiquei até muito contente até, porque eu fui no culto, no último culto, eu fiz a última oração foi minha última oração naquele lugar, né? Eu não faço mais, né? Então, não sinto mais, né? Mas eu fiz a oração e esse meu irmão estava lá, ele disse assim: Silvio não está só, tem mais gente com ele. O que ele estava falando era no sentido espiritual, depois ele me revelou isso, né? Eu não perguntei nada, ele estava falando, ele falou, eu até perguntei qual oração, ele falou a tua, né? Ele falou assim, ele tem alguém com ele, né? No sentido de luz, né? De luz. Então, a gente tem que ter isso. Se você fizer uma oração mecanizada, né? Uma oração porque é um rito, porque se você for fazer uma oração nestes moldes, só porque precisa fazer a oração, não vai acontecer nada, não vai existir nada. A oração ela tem que partir de dentro de um sentimento. As palavras que saem da sua boca ela tem que ser verdadeira, né? A partir do momento também que entra uma confusão, uma coisa, não pode mais fazer oração. Você está impedido. Se entrar um sentimento negativo, alguma coisa, você está impedido de fazer a oração. Você não pode mais fazer, né? Então, e quando você faz, né? Se não tiver uma comunhão, não tiver uma coisa ali, tá em vão fazendo aquela oração, né? Então eu parei por aqui nesse ponto, vou fazer em outros lugares, né? Onde precisa, nas casas, em outra comum, em outro lugar, né? Vou fazer para lá, né? Não adianta querer, até porque oração não é para mostrar para ninguém. Oração é para fazer acontecer. A oração é para você conversar com Deus, é para você de fato conversar com Deus. Você ter uma relação com Deus. A oração é para pedir, se você está pedindo alguma coisa em relação a alguém, para você ou para determinada pessoa, se você está pedindo, é na certeza de que você pode ser, que Deus pode te conceder a sua petição, mesmo que aquela petição não seja para você, seja para outro. Então a oração ela tem que ter um valor, ela tem que ter o poder dela, tem que ter o poder. Não adianta fazer a oração por fazer, ela tem que exercer o poder, né? Uma oração sem fé, uma oração facciosa, melhor não fazer, Então é muito bom. As energias é uma coisa que eu sempre fico ali em comunhão. Nem sempre eu consigo, porque nem sempre eu estou espiritual, né? Mas no geral, assim, às vezes eu fico ali na minha comunhão, eu sinto o que é bom e o que é ruim. Eu sinto. Meu irmão é muito mais. Ele tem né? Que nem ele falou assim, aqui tem uma divisão, aqui tem um problema. Ele até me falou assim, tem um fulano ali, falou pra mim, meu irmão, eu não sabia de nada. Ali tá assim, assim, assado. Tá, ali tem um negócio, né? Tinha um negocinho ali, uma situação, né? Então, tá vendo? A gente sente, né? Então, nós precisamos, né? De verdade ele chegou, ele tinha saído, chegou. A gente precisa, né? Ter um valor das coisas de Deus, ter um valor, né? Sentir alegria, né? Sentir prazer de verdade, não é um rito, não é uma doutrina. Ser cristão tem que ser um cristão de coração. Se afastar, a gente precisa estar entrando em conflito, tem que pegar e se afastar, tem que, né? As coisas de Deus não pode ter isso, não pode ter essas coisas, né? Então, vamos se alegrar, vamos nos alegrar, porque a alegria nos contagia, né? Atrai coisas boas pra gente, né? Vamos se alegrar e melhor do que isso, vamos buscar fazer o bem, né? A paz de Deus, Deus abençoe a todos.